Glorioso Patriarca São José, Mestre da vida interior, dai-nos o dom da perene concentração, valei-nos, defendei-nos, protegei-nos e rogai por nós, assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós estamos na semana da paixão de Nossa Senhora, da paixão não, das dores de Nossa Senhora, certo? Todo mundo veio à missa no domingo? Tito, boa noite. Você tá bom? E Vivi, você também? Que bom que vocês voltaram. Nós terminamos a primeira parte da quaresma. Estamos já? Não, pode acabar. Na segunda parte da quaresma. E antigamente, esse domingo já era o primeiro domingo da paixão. Vocês já ouviram isso? Acho que ouviram alguma pregação, aposto que sim. Semana das Dores da Santíssima Virgem. Nós sabemos liturgicamente que é a Semana das Dores da Santíssima Virgem, mas sabemos por que é a Semana das Dores da Santíssima Virgem? Foi bem redundante para ficar bem claro. Por quê? Nossa Senhora das Dores, são as 7 dores de Nossa Senhora, né? Existem as 7 dores e as 7 alegrias. Dia 2 de fevereiro nós comemoramos a apresentação do Senhor. Vocês foram na missa do dia 2 de fevereiro, que a gente leva as velas, e porque a luz do mundo é apresentada para nós. Nossa Senhora, que é a mulher do Ângelus, a nova Eva, recebe o novo Adão, e depois de 40 dias apresenta Nosso Senhor para o mundo, a luz do mundo. Só que nesse acontecimento acontece uma revelação, que ela não é muito falada. Nós chegamos na Semana das Dores, ela recebe uma revelação de Deus. E eu ouvi poucas pessoas falarem sobre isso. Nós sabemos, todos nós sabemos, repito, e é a Semana das Dores. Mas por quê? Porque é sempre bom a gente saber, porque nós não conseguimos viver a nossa virtude da religião sem essa pergunta. Não é um porquê marxista, certo? Não é um porquê que a gente não estou criticando a religião, mas por que Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Por que Ele se encarnou? Nós temos que ter essa mentalidade de entender o porquê da nossa fé, porque são as perguntas que nos guiam, certo? Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo e não outro filho da minha mãe? Por que Deus se encarnou? Por que Ele fez o mundo? Qual é a razão de ser da minha vida? Por que os anjos existem? Existe tudo um porquê para tudo isso. E às vezes a gente fica vivendo na labangu, na banguela do carro, e é aquilo que eu falei, nós temos uma vida mundana e completamos a nossa vida social com uma aparência medíocre e religiosa. Quando na verdade é o contrário, nós temos que ter uma vida divina, uma vida religiosa que nos leva para um patamar elevado, por isso que o céu está em cima, né? Porque se a gente for pensar, o céu é uma realidade espiritual, o céu não está em cima, o inferno não está embaixo. Mas é uma maneira pedagógica da gente entender o que é céu, superior, algo superior. O que é inferno? O próprio nome já fala, ínferos, inferior, é um mundo inferior. Quem vai para o inferno não vai para o inferno porque Deus manda, vai para o inferno porque quer ir para o inferno, já vive o inferno na vida. Mas então, por exemplo, você falou que não é em cima nem embaixo, mas você conta o credo, o subiu ao céu, se refere mais ao estado de espírito? Não, Jesus subiu realmente aos céus. Não, é porque você acabou de falar assim, que por exemplo, não é questão de cima para baixo e outra para cima. Aí eu me vejo essa questão, sabe? Na direção, estou falando que é algo muito superior às direções. Pode ser, a gente pode entender, para baixo ou para cima, não tem importância. Tanto é que o entendimento antigo, antes da gente descobrir Galileu Galilei, que ele descobriu que a Terra era redonda, né? Dizem que é, não sei, nunca fui lá no espaço para ver. Mas dizem que a Terra é redonda, certo? Mas antes a gente tinha o conteúdo da Terra, não é plana não, fixa, tá? Fixa. Onde embaixo era o Sheol e em cima, aqui eram as águas, né? Que nos tampavam e aqui era a entrada. Só que aqui ficava o cosmos, aqui o céu, que a gente vê o céu azul, aqui a biosfera, aqui a estratosfera, aqui ficava a lua, aqui ficava o sol, aí ele vinha aqui para baixo, aí ele para cima, depois trocava, voltava e aqui tinha a saída, aqui aí ficava o céu.
da amarelinha. Não tem amarelinha, não é assim? Antigamente era esse negócio. Então, o credo foi formado com essa fé, cara, entendeu? Era a fé dos homens. A gente está falando de antropologia, está falando de coisa literária, certo? Agora só que a igreja, ela foi amadurecendo, tanto espiritualmente quanto cientificamente. Aí ela chegou à conclusão que o céu não é em cima, porque ela descobriu que a Terra é redonda. Não era para eu estar falando nisso, mas você está me perguntando, tem que falar, né? Ela descobriu que a Terra era redonda. Então, se você for para baixo, vai para o núcleo da Terra. Vai morrer queimado pelo núcleo, não pelo fogo do inferno. Ou então, você vai passar no Japão. Então, ela descobriu essa realidade. Então, ela começou a entender misticamente que as realidades são espirituais. E Jesus tinha que ir embora daqui mesmo, hein? Porque um corpo glorioso não tem lugar aqui na Terra. Já viu um corpo glorioso andando pela rua? Um corpo imortal, um corpo etéreo, um corpo tipo um anjo passando por ali, passou um ressuscitado ali. O lugar dele é no céu, com Deus, mas o céu é pro alto, mas é superior, mas é um lugar, só que não, às vezes não é um lugar nem físico, entendeu? É físico porque o corpo espiritual está lá em cima, mas você não consegue ver, porque você precisa de morrer e ressuscitar para estar lá em cima. Mas isso vai acontecer no fim dos tempos, aí começa a dar teologia paradoxal, aí você começa a não entender, então não se preocupa com isso. Vai com a igreja, vai nas balizas, é um lugar espiritual, que nós vamos estar lá fisicamente, mas se é para cima ou para baixo é mais pedagogicamente ensinado, beleza? Sanei sua dúvida? Eu acho que eu compliquei mais ainda. Beleza. Nossa Senhora, quando ela... Voltando para Nossa Senhora. Nossa Senhora, essas questões, gente, são questões filosóficas, teológicas, de dar não na cabeça. É Deus. Tu quer conceituar Deus? Me ajuda, né? Não dá, ué. Mas aí Nossa Senhora vai lá e apresenta Jesus. O religar vai ficar para depois, ainda. Porque a gente tem que entender a questão de Nossa Senhora. Eu estou pensando. Aí ela chega lá e apresenta, beleza. Aí Simeão faz o quê? Fala para ela, né? Esse menino será uma causa de soerguimento e queda para Israel. E uma espada lhe transpassará a alma. Esses detalhes todo mundo deixa passar, rapaz. Que são a Nossa Senhora das Dores, as 7 espadas fincadas no coração dela, entendeu? Mas basta uma espada, porque a espada que transpassará o coração dela é a morte, é a crucifixão do filho dela. E nesse momento, Deus revelou a ela que dia, que horas, como Jesus ia morrer, da maneira que ele ia morrer. Ela recebeu uma graça que para nós é uma desgraça, obviamente. Ela recebeu uma graça de Deus, esse dom infuso de ver o dia da crucifixão, como ele ia ser crucificado. Hã? Sim. Por isso nós temos que rogar a ela a fortaleza dela. Entendeu? Eu estava falando com a Luívia antes, como a nossa sociedade é fraca, como nós somos débeis. Como os jovens são... Desculpa, vocês são jovens, mas às vezes vocês são fortes, né? Mas como os nossos jovens são fracos, são débeis, são preguiçosos, né? Se deixam levar por qualquer sopa de doutrina, ficam no celular o dia inteiro, não é capaz de ver um filme, não é capaz de ver um livro, não é capaz de parar e meditar um pouco sobre as coisas. Não são vocês, tá? A galera que está se perdendo lá fora. Então, eu estava falando com ela como as pessoas, elas são fracas. E hoje, nós temos essa fraqueza. Então, nós herdamos essa fraqueza da sociedade fraca que nos formou. Então temos que pedir a Nossa Senhora essa fortaleza dela. A gente parar de ser reclamão, né? Porque a gente vive na sociedade, nós reclamamos o tempo inteiro, meu irmão. A gente reclama de tudo. Se está calor, nossa, que calor. Se está frio, nossa, que frio. Se trabalhou demais, nossa, trabalhei demais. Se trabalhou pouco, o movimento está ruim. Já reparou que a gente nunca fala, e aí, está calor? Graças a Deus. Estou suando com força, estava trabalhando muito, metendo cepo, ganhando dinheiro, graças a Deus, pouco dinheiro e vai embora, entendeu? A gente não, só reclama. Já repararam isso? A gente precisa dessa graça de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Voltando à meditação, Nossa Senhora recebeu essa revelação para que ela fosse a Nossa Senhora das dores mesmo, ela suportasse desde já, ela é corredentora, as dores da humanidade. Ela está aos pés da cruz, só que ela está aos pés da cruz há 33 anos. Ela já sabia disso.
Agora, vamos jogar isso para a nossa realidade. Nossa Senhora recebeu a pior notícia que ela podia receber, só que essa pior notícia foi uma notícia que traria uma grande santidade para ela. Como assim, Nicolas? Ela já não nasceu perfeita? Não, ela nasceu imaculada. Ela nasceu sem vontade de pecar. Só que ela se tornou perfeita com a vida dela, vivendo uma vida de virtude. Porque Nossa Senhora podia pecar? Podia pecar, não podia? Não era ser humana? Ela era deusa? Não, né? Era pessoa, né? Então ela podia pecar, não podia? Só que ela não sentia vontade de pecar. É a grande diferença da Imaculada Conceição. Imaculada é sem mácula, né? Mácula é pecado, né? Mancha. É inclinação para o inferno, como nós nascemos. Nascemos na beira do inferno. Ela não, ela nasceu santa, imaculada. Então ela não podia pecar. Então ela tinha que ela se manteve perfeita, se manteve santa, mas ela foi crescendo nessa santidade. Ela foi crescendo nessa perfeição. E essa notícia, para ela, aumentou mais ainda as virtudes dela. Né? Eu podia elencar aqui as virtudes dela, só que eu não estou lembrando. No tratado tem, vocês dá um jeito de ler. A paciência heróica, lembrei alguma. A constante oração, que eu falei com vocês, que um católico tem que ser orante o tempo inteiro, já no encontro passado. A grande fortaleza, ou seja, todos os dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo, as 3 virtudes teologais, as 4 virtudes cardeais, os 7 dons já falei, e os frutos na vida dela, os 12 frutos do Espírito Santo. Ela tinha isso em abundância na vida dela. Só que ela foi construindo desde criança, porque vocês sabem que Nossa Senhora aos 3 anos, não sei se vocês sabem, que aos 3 anos de idade Nossa Senhora foi dada, né, ao templo, a primeira freira, né, católica. São Joaquim e Santa Ana fizeram uma promessa que eles não conseguiam ter filhos. Naquele tempo, não ter filhos era um sinal de desgraça. Hoje em dia nós temos o aborto, né, todo tipo de coisa contra as crianças, né. Você vai me fazer esquecer, fala. Não, só complementando o que você falou, tanto que o tratado tem uma linha que fala, né, que o que Jesus Cristo tem por natureza, a Santíssima Virgem Maria tem por graça. Então aí Nossa Senhora nasceu nessa São Joaquim fez uma promessa, né, saiu para rezar, e São Gabriel Arcanjo apareceu para ele e falou: tu vai ter uma filha. E ele prometeu que daria essa filha para o templo, para o tabernáculo. E ao mesmo tempo esse anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, apareceu para Santa Ana e avisou ela também. E quando São Joaquim chegou até Santa Ana, ele falou e ela já sabia. E ela falou e ele já sabia. Boa noite. E aí nasceu Nossa Senhora, e aos 3 anos, conta Santo Afonso, não sou eu que conto, estava lá São Joaquim passeando com Nossa Senhora aos 3 anos, só que como uma criatura humana sem pecado, o nível de inteligência dela, de sabedoria, de inteligência, de dom, de graça, é abundante, né? Então Nossa Senhora com 3 anos devia ser tipo eu com 15, entendeu? A inteligência dela era demasiada, assim, a capacidade de entender as coisas. Ela chegou para o pai dela: pai, o senhor não me disse que ia me dar para me doar? A sua promessa não era que o senhor me daria para o templo, se o senhor me tivesse? A única filha, né? Não, se não foi a única filha, não, perdão. Teve mais 5 filhas depois, né? Tem Maria de Salomé, tem Maria de Cleofas, na cruz aparece elas. E ele foi a primeira. São os primos, os parentes. Aí a primeira filha, né? A filha de uma promessa. Aí ela falou com São Joaquim, e São Joaquim, abismado com aquela inteligência, né? Aí se desapegou, né? Porque aquela é a questão do apego, né? E doou, e diz que Nossa Senhora subia cantando e dançando e rodopiando, nem olhou para trás para dar tchau para o pai e para a mãe. Ó, tamanho era já a questão do desapego, a questão da santidade, a questão da vontade de servir a Deus e saber que é um dos votos de religiosidade, que é a castidade. Embora todo mundo pense que castidade é só não fazer sexo, ou então ser puro, ou então ser virgem, não. Castidade também é ser desapegado das pessoas. Sabemos disso? Não sabemos? Uma das maiores virtudes da castidade é não ser apegado às pessoas, é amar sem querer possuir. Isso é castidade. Então foi o que Nossa Senhora... Por isso que ela é o grande exemplo de castidade. Porque ela amou sem querer possuir o fruto da árvore para ela, né? O fruto da árvore é esse aqui.
Só que tem outra árvore lá no Éden, não tem? Que Eva pega para ela. E a ave entrega o fruto para aquela árvore da cruz, né? É a associação das duas Evas, os dois frutos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, né? Então esse fruto que estava no ventre da Virgem Maria, ela deu para a árvore da cruz. E o fruto proibido, Eva pegou para ela, para o ventre dela. Essa é a diferença. Então é a virtude do desapego. Então essa é a realidade das dores de Nossa Senhora. Essa semana é uma semana para se viver em imensa intimidade com o terço, com o rosário. Se não reza o terço, se não reza o rosário, uma Ave Maria, uma meditação sobre a Virgem Maria, pensar nela, ficar perto de uma imagem dela, olhar para ela, contemplar ela, qualquer coisa que você possa fazer. Lógico que ela está no céu hoje em dia, ela não sofre, né? Acontece muito essas questões, a gente desagravar o Imaculado Coração de Maria porque fere o coração de Deus. Só que de verdade, nós sabemos que eles não sofrem, certo? Jesus e Maria não sofrem. Existe esse apelo porque eles ferem o coração de Maria há 2000 anos atrás. Eles ferem o coração de Jesus há 2000 anos atrás. Porque essa é a realidade teandrical da fé. Palavra difícil, nem? Teandrical. Teandrical é aquela revelação escondida que ela é revelada aos homens atemporalmente. Muito difícil de entender isso, né? Eu sei. Porque todos os pecados cometidos, Jesus morreu por todos os pecados cometidos antes, durante e depois da vida dele. É o Kairos. Jesus morreu por todos os pecados, todos. Inclusive aquele que eu ia cometer, resolvi não cometer mais. Mas se eu cometesse, ele teria morrido por aquele pecado. Está entendendo? O tamanho da misericórdia é infinita. Só que Nossa Senhora participou desse mistério. Ela é chamada de corredentora. Está até na Medalha Milagrosa. Já viram na Medalha Milagrosa? Na Medalha Milagrosa nós temos aqui, eu vou desenhar aqui melhor que, né? Na Medalha Milagrosa, vocês nunca repararam isso na Medalha Milagrosa? Você não falou nem o que é. A cruz, tá? Mas o que tem embaixo da cruz? Tudo bem, mas eu estou falando de Nossa Senhora. Mas tudo bem, tem a ver. Tá aqui os dois corações, né? Tá aqui com o espinho e aqui com a espada, né? Ó, o coração de Simeão aqui, tá vendo? Uma espada transpassará a sua alma. Já percebeu? Tá lá na Sagrada Escritura. Isso aqui não tá na Bíblia. Aqui não tá o quê? Tá sim. E o coração de Jesus tá aqui, cheio de espinhos, né? Mas o que tem aqui? Que letra que tem aqui? E o que significa isso aqui, gente? O que é isso aqui? Maria aos pés da cruz. E o que é isso aqui para nós? 12 estrelas. O que é 12 estrelas? É a trindade, a manifestação divina de Deus, vezes a manifestação humana de Deus, que é igual a 12. É a plenitude. Isso aqui é a nossa salvação. Os dois corações perfeitos, sagrados e imaculados de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, mas também é um homem, da mãe dele, que conferiu a ele a natureza humana para ele. Participou desse processo de salvação, que é a plenitude da humanidade. Isso é a plenitude do homem. Esse sacrifício, Nossa Senhora participou disso. Então, quando nós pecamos, ou seja, eu sei que essa palavra é chata, né? Porque a gente ouve tanto isso dos puritanos, de protestante, de gente sem conhecimento sobre o verdadeiro significado de uma transgressão de uma lei divina, que é mais bonito, né? Transgressão de uma lei divina. A gente fala, pode pecar! É feio, mas é a realidade. É um pecado, você está pecando contra isso. Se você for pensar, olha a gravidade do pecado. O que é a gravidade do pecado? Já pararam para pensar? A gravidade do pecado, ele custou a vida de Deus, meu irmão. Deus se deu o trabalho, vou falar de novo, eu falo para o Alex que tudo que eu falo aqui é tão mongoloide, que eu fico meio chateado de falar. Tem umas questões mais teológicas que é legal, né? Eu falo umas coisas tão mongoloides que eu fico assim, gente, não acredito que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Deus se fez homem, veio cá, embaixo, no meio das criaturas, e ele não se fez homem como Adão e Eva, tá? Porque Adão e Eva, eles tinham dons preternaturais. Você sabe o que é um dom preternatural? Há muito tempo atrás você explicou, mas... Não, eu quero saber o que vocês... Desculpa. Ó, Adão e Eva, eles foram criados
com dons preternaturais. O que é um dom? Mas não, tudo bem, você está falando quais são os dons preternaturais. Eu quero saber se você sabe o que é um dom preternatural. É um dom angélico, meu irmão. É um dom da natureza dos anjos. Então, Adão e Eva foram criados com a natureza humana misturada com a natureza divina, se assim podemos dizer. A natureza natural foi ótimo, mas é isso mesmo. O natural com o sobrenatural foi criado neles, imaculados, perfeitos, não cansavam, não morriam, ou seja, imortais, impassíveis, não sofriam, não sentiam fome, um monte de coisa. Isso. Era Adão e Eva, era o primeiro Adão, era isso. O homem podia correr a terra inteira, ele ia descobrir que a terra era redonda correndo, entendeu? Nadando e correndo. Mas se Jesus andava sobre as águas, vai saber o que eles não faziam mesmo. Não tem um bom ponto? E olha que isso nunca vi essa questão, foi bom. Por isso eu gosto da catequese. Me perguntaram por que eu voltei para dar catequese por causa disso. É umas questões que vêm na nossa cabeça, que eu não preparei nada disso, preparei outra coisa, está aqui no papel outra coisa, mas sai outra coisa. Os dons preternaturais, nosso Senhor não se encarnou dessa maneira, tá bom? Ele se encarnou na humanidade decaída. Ele não era decaído, logicamente. Só que ele não veio impassível, ele não veio sem sentir fome, ele não veio imortal. A humanidade dele morreu, certo? Mas quando foi que a humanidade dele ficou igual de Adão e Eva? Depois que ele foi morto na cruz e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele virou um corpo glorioso. Aí, depois de passar por tudo isso, aí sim ele conseguiu, para a glória do Pai, ter a mesma essência que tinha Adão e Eva, que receberam isso de graça. Vai, dominai o mundo, sacrificai tudo para mim. Era a função deles, celebrar a missa o dia inteiro. Não do jeito que ela é agora, mas do jeito que ela era antes. Que a missa vem desde Adão e Eva. Mas como, Nicolas? Não interessa, depois eu falo. Essa era a razão de ser do ser humano, sacrificar. O que é sacrifício? Sabe o que é um sacrifício? Etimologicamente falando, sacrifício, sacro. O que é isso? Sagrado. Isso. E o ofício? O que é um ofício? Vamos, os estudantes. O que é um ofício? O que é um ofício? É um ato, é uma missão, não é? Não é uma missão? Não é uma função sua? Ou seja, uma função sagrada, acólito. Você participa do santo sacrifício da missa, não é? Então você tem um ofício sagrado. Isso que Adão e Eva tinham que fazer era isso. Todo dia, o dia inteiro. A vida deles era uma santa missa. Repito, não da maneira que é hoje em dia. Porque não dá para fazer anacronismo, né? Porque hoje em dia a santa missa é o sacrifício do novo Adão, em reparação dos nossos pecados. Como assim? Ele morre de novo? Não. É a atualização daquele mesmo sacrifício há 2000 anos atrás. E por isso que os pecados cometidos por nós agravam o coração de Jesus e o coração de Nossa Senhora há 2000 anos atrás. Aí você pode fazer o quê? Desagravá-los? Pode desagravá-los. Por quê? Porque não existe tempo nem lugar para Deus. É atemporal. A graça divina é atemporal. Quando a gente desagrava alguma coisa para Nossa Senhora e para Nosso Senhor, nós desagravamos no tempo em que eles estavam aqui. Porque no tempo atual, Cronos, com dois tempos, Cronos, cronológico, cronômetro, relógio, e o Kairos, tempo da graça, tempo eterno, né? Não é o Kairão não, Kairos, tempo eterno, onde não se tem tempo e espaço. Uma dúvida antes de você prosseguir. Já acho que eu quero até ir embora já. Você falou que Jesus só você sabe como é que é, né? O dom preternatural, né? Depois da morte ele a ressurreição. Sim, Mas e na auto-revelação? Na transfiguração do Tabor? Transfiguração. Foi uma manifestação teocêntrica, né? Foi, como é que a gente fala? Foi uma teofania. Ele fez aquilo ali. É óbvio, cara, é Deus, não dá pra gente entender, não, senta aí Deus, eu vou te julgar todas as suas ações, não dá. Lógico que se Deus podia só fazer o seguinte,
pingar uma gotinha de sangue lá do céu e caiu no chão e remia os pecados da humanidade. Jesus podia simplesmente só se encarnar. Pensa, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Tu é uma poeira, eu também. E Deus se faz um pedaço de poeira. Isso já bastava. Não precisava dele viver a pobreza, não precisava dele ser fiel aos 10 mandamentos que ele mesmo criou, não precisava dele ser fiel às leis de Moisés, que ele criou Moisés. Ele era o Egoemi, né, em hebraico, ou então Amarro, ou então Egosum em latim. Então, eu sou aquele que sou, lá na sarça ardente. Ele que apareceu na sarça ardente para Moisés. Aquilo lá é Jesus aparecendo para Moisés. Não é aqui a sarça ardente aqui, ó. Madeira e fogo, amor, que se consumia e não se deixava de consumir pela humanidade. Olha que essa ardente aqui. Entendeu? Moisés, ele apareceu para Moisés. Mesmo assim, ele se fez como Moisés ainda. Para estar aqui falando com a gente, ensinando a gente, fundou a igreja. Ele não precisava de só se encarnar, levantar, esperar um cadinho, melhorar um pouco a humanidade dele. Quando ele chegar com 12 anos, fundava a igreja e ia embora para casa. Ele podia ter feito isso? Teologicamente, poderia. No campo da teologia, poderia, mas não fez. Não é isso. Entendeu? Se você quiser julgar Deus assim, nós vamos criar aqui um montão de ideologia, mas não é isso.